you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma revisão, agora a revisão 20. Vamos começar resolvendo o exercício número 5. O exercício 5 diz assim: quando 0,0030 mol de HCl é adicionado a 100 ml de uma solução de uma base fraca 0,10 molar, do tipo R2NH, isto é, uma amina. A solução tem um pH igual a 11,1. Aí pergunta-se, qual a constante de basicidade desta base fraca? Ele quer saber quanto vale o Kb, tá bom? Para começar a resolução, a gente vai entender o seguinte: o cara forneceu o pH, certo? Então vejamos, a gente sabe que o pH mais o pOH tem que ser igual a 14. Então, se o pH é 11,1, mais o pOH vai dar igual a 14. Logo, o pOH vai ser igual a 2,9. Aí você sabe agora o pH e o pOH. Muito bem, qual é a concentração de íons H+, que você vai encontrar nessa solução? Se o pH é igual a 11,1, a concentração H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 11,1. E se o pOH é igual a 2,9, isso quer dizer que a concentração dos íons hidróxido, íons hidroxilas, vai ser igual a 10 elevado a menos 2,9 mol por litro. Bem, então é o seguinte, nós temos uma base fraca, certo? Essa base vai reagir com a água, retirando um hidrogênio da água. Vai formar um ácido conjugado dessa base de fórmula R2NH2+, mais OH- proveniente da água. O que se deseja é determinar qual é a constante de basicidade desta base, R2NH. Bom, então o primeiro equilíbrio que nós temos é esse desta base com a água. Então dá para a gente montar uma constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio será então igual a concentração de R2NH2+, vezes a concentração dos íons OH- dividido pela concentração de R2NH. Só lembrar vocês é que a concentração dos íons OH- deverá ser 10 elevado a menos 2,9. Então nós temos algumas incógnitas. Primeiro, nós temos o Kb, que a gente não sabe quanto é. A gente não sabe quanto que é a concentração do R2NH2+, que é o ácido conjugado que se formou. E nem qual é a concentração da base original que nós temos no equilíbrio, o R2NH. Fazendo a segunda reação, que é a reação da base com o ácido clorídrico. Desta base R2NH com ácido clorídrico, que é um ácido forte, quer dizer que vai empurrar o seu hidrogênio todo para esta fórmula, R2NH. Bom, vai dar R2NH2+, mais cloreto. Vamos agora fazer alguns cálculos. Primeiro, inicialmente ele estava dizendo que foi colocado a seguinte quantidade do ácido clorídrico, 0,003 mols. Tá bom. E da base fraca, o número de mols, você vai calcular assim, MV, molaridade vezes volume. A concentração molar dessa base é 0,1. O volume dessa base, que vai entrar na reação com o ácido clorídrico, vai ser 100 ml. Então, MV vai ser igual a 0,1 vezes 100, vai dar 10 milimols, ou seja, 0,01 mol. Então, agora vamos fazer a estequiometria nessa reação que a gente acabou de examinar. Então, quanto é que nós temos da base fraca? Inicialmente, 0,01 mol, ou então 0,010 mols. Quanto nós temos de ácido clorídrico? O problema já falou, foi adicionado 0,003 mol de ácido clorídrico. Então, inicialmente, quanto é que vai ter de R2NH2+? Zero. E de cloreto, zero também. Bom, quanto reagiu? Todo o ácido clorídrico reagiu. Isto é, 0,003 mol. E da base? 0,003 mol. E vai formar quanto? 0,003 mol de R2NH2. E o cloreto também se formou, 0,003 mols de cloreto, mas isso não vai ter importância. Aí eu pergunto, quanto é que sobrou da base original? Bem, da base original,
tinha 0,010, menos 0,003 que reagiu, sobrou 0,007 mols. E de ácido clorídrico não sobrou nada, porque o que você colocou reagiu. E do ácido que se formou, o ácido conjugado, vai dar 0,003 mol do R2NH2+. O cloreto não interessa, mas vai dar 0,003. Agora, de posse desses valores que nós temos para o R2NH e para o R2NH2+, a gente coloca na expressão da constante de equilíbrio e a gente consegue, então, determinar quanto é que vale o Kb. Logo, Kb vai ser igual a R2NH2+, vezes a concentração dos íons OH- sobre a concentração de R2NH, calculando as concentrações de cada componente do Kb. R2NH2+ vai ser igual a 0,003, dividido pelo volume da solução, vezes a concentração dos íons OH-, que é 10 elevado a menos 2,9 mol por litro, porque eu queria que o pOH fosse 2,9, sobre a concentração de R2NH, que vai ser igual a 0,007, dividido pelo volume da solução. Muito bem, faz essas continhas, você vai acabar achando o seguinte: 0,43 vezes 10 elevado a menos 2,9, ou 4,3 vezes 10 elevado a menos 3,9. Agora, vamos transformar essa potência 10 elevado a menos 3,9 em 10 elevado a 0,1 vezes 10 elevado a menos 4. Com uma calculadora, você determina quanto que dá 10 elevado a 0,1. Vai dar 1,26. Bem, a conta final vai ficar assim: 4,3 vezes 1,26, que era o 10 elevado a 0,1, vezes 10 a menos 4. 4,3 vezes 1,26 vai ser igual a 5,4 vezes 10 a menos 4. Esse é o Kb desta base. E é exatamente o que o problema estava pedindo. Bem, esse exercício é mais um exemplo onde você tem agora uma base fraca que reage com um ácido forte, até chegar num determinado pH ou pOH. Tudo bem? É um exercício importante, ele é bastante frequente e espero que vocês tenham aprendido a fazer esse tipo de exercício. Your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on. Vamos resolver mais um exercício. Vamos resolver então o exercício número 9, que diz assim: qual é o potencial de redução padrão para crômio mais 2 se transformar em crômio 0? Bem, então, ele fornece os seguintes dados. Ele dá as semi-reações seguintes e os seus potenciais. Primeiro, crômio 3+, mais 3 elétrons vai dar crômio 0. Potencial menos 0,73 volts. O outro dado é o seguinte, ele coloca assim: crômio 3+, mais 1 elétron vai dar crômio 2+, e o potencial é menos 0,50 volts. Ele quer saber, então, o problema, então, vai pedir qual é o potencial da seguinte semi-reação: crômio 2+, mais 2 elétrons, dando crômio 0. Esse potencial que você vai ter que determinar a partir dos outros potenciais. Tá bom? Bom, o problema que se apresenta é o seguinte: o cara fornece duas reações, ou melhor, duas semi-reações, e pede o potencial de uma terceira semi-reação. Você deve tomar um certo cuidado em mexer com o potencial, mas você pode transformar os potenciais em ΔG, que é um valor que você pode trabalhar como se fosse ΔH, ou seja, você pode utilizar a lei de Hess para você calcular o ΔG de uma terceira reação. Então, beleza. Então, você vai ter assim, a primeira reação é crômio 3+, mais 3 elétrons, dando crômio 0. Aí você vai calcular um ΔG1 inicialmente. A segunda semi-reação apresentada é o seguinte, ele fala assim: crômio 3+, mais 1 elétron vai dar crômio 2+. Então, agora você vai ter um ΔG2. E aí você vai procurar a seguinte reação. Você vai determinar o ΔG da seguinte reação:
crômio 2+, mais 2 elétrons, dando crômio 0. Ou seja, você vai descobrir um ΔG3. Tudo bem? Você tem que tomar cuidado com os potenciais, mas com os ΔGs você pode somar, pode multiplicar e assim inverter as reações. Então, veja bem, a partir dessas duas primeiras reações, eu devo chegar na terceira reação. Então, como é que eu devo fazer? Eu devo inverter a semi-reação 2, a segunda semi-reação, e depois que for feita a modificação, somar essas duas semi-reações e aí você vai obter a reação desejada. Então, na hora que você fizer essa soma, o crômio mais 3 vai ser cortado dos dois lados. Os elétrons têm 3 elétrons de um lado e um elétron do outro, então no final você vai deixar apenas 2 elétrons. E no final você então vai encontrar a seguinte reação. Crômio 2+, mais 2 elétrons vai dar crômio 0. E aí, para esse fenômeno, existe um ΔG, o ΔG3. Mas como é que você faz então? Já que você somou as reações, você soma os ΔGs. Então quer dizer que o ΔG3 vai ser igual ao ΔG1 mais o menos ΔG2, porque foi invertido o sinal ΔG, certo? Agora, transformando o ΔG em potencial. ΔG você pode transformar em potencial assim. ΔG igual a menos NFE. N é o número de elétrons trocados, F é a constante de Faraday, que é 96.500 coulombs, vezes o potencial E. Então, para cada semi-reação, você vai agora colocar menos NFE. Então, vai ficar, para o ΔG3, você vai escrever assim, menos N. N é o número de elétrons trocados. Então, nesse caso, vão ser 2 elétrons. 2 vezes a constante de Faraday, F, vezes o potencial E3. Isso vai ser igual à soma dos ΔGs das reações anteriores. Então, vai ficar da seguinte maneira. Menos NFE, né? Para a primeira semi-reação. Vai ficar menos NFE. O N é igual a 3, vezes a constante Faraday F, vezes o potencial da primeira reação, que eu vou chamar de E1, mais o ΔG da segunda semi-reação. Como foi invertido, o ΔG vai ficar menos ΔG2. Então, vai ficar mais menos ΔG2, certo? Então, vai ficar mais menos 1, que 1 é o número de elétrons trocados, certo? Fe 2. Observe que tem dois sinais menos, porque um sinal menos é porque inverteu a semi-reação. E o outro sinal menos é da própria equação do ΔG. Então, vai ficar assim, ΔG1 mais menos 1 Fe2. Agora, já dá para cortar a constante Faraday em ambos os membros da igualdade. Dá para cortar também o sinal menos da fórmula menos NFE. Todas eles têm sinal menos, que já dá para cortar também. Aí vai sobrar o quê? E3 vai ser igual a colchete 3 vezes menos 0,73, que é o próprio potencial E1, menos abre o colchete, 1 vezes menos 0,50 volts. Fecha colchetes sobre 2, porque o 2 passou dividindo do primeiro membro para o segundo membro, e aí você vai chegar à seguinte expressão. E3 vai ser igual a menos 2,19 mais 0,50 sobre 2. Essa conta mais 2,19 menos 0,50 vai ser igual a menos 1,69. Dividido por 2 vai ser igual a menos 0,845 volts. Existe uma preocupação com os sinais, porque o próprio potencial tem sinal negativo. Ainda tem um sinal que teve que inverter. Bom, mas se você tomar os cuidados necessários, você vai chegar facilmente a uma resposta final. Tá bom? When it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Vamos fazer agora mais um exercício, que é o exercício 10. O exercício 10 diz o seguinte: o que é observado se uma peça de chumbo é colocada numa solução de nitrato de cobre 2.
É bom lembrar vocês que o cobre 2 em solução aquosa apresenta uma coloração azul. Então são feitas duas perguntas. A primeira é a seguinte: a massa do metal que você colocou dentro da solução vai aumentar ou vai diminuir? A coloração azul vai ficar mais forte, um azul mais intenso, ou vai desaparecendo a cor azul com o passar do tempo? Vamos resolver então? A primeira coisa que você deve pensar é o seguinte: eu coloquei chumbo metálico, uma peça do metal, então eu coloquei o Pb0 em contato com o cobre 2, porque a solução de cobre, nitrato de cobre 2, é que ela é azul. Então quer dizer que a reação deverá ocorrer entre o chumbo Pb0, Pb sólido, e o cobre 2+, em solução aquosa. Bom, se o chumbo deve ser o reagente, então você deverá inverter a primeira reação, a primeira semi-reação. E aí, depois que você inverteu a primeira semi-reação, você colocou o chumbo do lado dos reagentes. Então vejamos. A semi-reação do chumbo, então ficou agora uma reação de oxidação. Tá certo? Chumbo 0 vai virar chumbo 2+, mais 2 elétrons. Quer dizer que o chumbo vai perder 2 elétrons e o potencial vai trocar o sinal. Agora vai ser chamado de potencial de oxidação e vai valer mais 0,13 volts. Bem, então quer dizer que a primeira reação teve que inverter. Mas a segunda reação, você vai deixar do jeito que está. Vai ficar assim, cobre 2, mais 2 elétrons, quer dizer que isso é uma redução. Vai dar cobre 0. E o potencial de redução, então, vai ser mais 0,34 volts. Logicamente, dá para cortar os elétrons que saem, os elétrons que entram, e aí você vai ter a equação global final. Pb0 mais cobre 2+, vai dar Pb2+, mais cobre 0. E o potencial global, você vai somar o potencial de oxidação com o potencial de redução e você vai encontrar mais 0,43 volts. Bom, deu um valor positivo. Bom, se dá um valor positivo, isso significa que essa reação vai efetivamente ocorrer. Essa é uma reação espontânea. Então, o chumbo 0 ele vai se transformar em chumbo 2+, ou seja, a massa de chumbo 0 vai diminuir, porque ele vai reagir, ele vai se transformar num íon. Então, a massa do metal diminui, e o que acontece com a coloração azul? O cobre 2+, é quem dá a coloração azul, ele vai se transformar em cobre 0. Se ele vai se transformar em cobre 0, quer dizer que o cobre 2+, como é um reagente, vai desaparecer ao longo do tempo, e essa coloração azul, então, vai desaparecendo também, porque o cobre 2+, vai virando cobre 0. Então, chumbo diminui, a massa do chumbo diminui, e a coloração azul também diminui. Tá bom? É isso aí. Legalzinho, sem nada de extraordinário. Acho que vocês iriam acertar essa questão facilmente. When you find he doesn't care for you, it ain't wise to need someone as much as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. You love him till your arms break, then he lets you down. Vamos fazer agora a questão número 14 dessa aula de revisão. O exercício 14 diz o seguinte: o KPS do cloreto de prata é 9,5 vezes 10 a menos 11, a temperatura de 14 graus Celsius. E é 7,8 vezes 10 elevado a menos 10, a temperatura de 42 graus Celsius. Aí se pergunta qual é o ΔH dessa reação, ou seja, qual é o ΔH para a dissolução do cloreto de prata. Vamos resolver então? Eu quero saber então quanto que é o ΔH para essa reação. Então você tem o KPS, que é uma constante de equilíbrio como outra qualquer, e você tem as diversas temperaturas. Então a temperatura de 14 graus Celsius equivale a 287 Kelvin. Primeira coisa, passa para Kelvin. A temperatura de 42 graus Celsius equivale a 315 Kelvin. Muito bem. Então, eu tenho duas constantes, duas temperaturas. Existe uma equação que é conhecida com o nome de equação de Clausius-Clapeyron, mas às vezes você nem conhece o nome, mas conhece a equação, que é assim: L de K2 sobre K1 é igual a menos ΔH0 sobre R
vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Essa é uma equação que aparece frequentemente porque ela mostra a dependência da constante de equilíbrio com a temperatura. Isso tem uma grande chance de aparecer. Então agora, na verdade, vai dar somente muita conta, porque você vai colocar assim, ln de K2 sobre K1. K2 vamos chamar assim, que seja 7,8 vezes 10 a menos 10, sobre o K1, que é 9,5 vezes 10 a menos 11. Tudo bem? É igual, menos ΔH sobre R. O R é 8,3 Joule por Kelvin por mol. Depois, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. 1 sobre T2 vai ser igual a 1 sobre 315 menos 1 sobre T1, que é igual a 1 sobre 287. Então, 7,8 vezes 10 a menos 10, dividido por 9,5 vezes 10 elevado a menos 11, vai ser igual a 0,82 vezes 10 elevado a 1, que vai ser igual a menos ΔH sobre 8,3, vezes 287 menos 315 sobre 315 vezes 287. Continuando a fazer contas. O ln de 0,82 vezes 10 elevado a 1 vai ser igual a 2,1, que vai ser igual a menos ΔH sobre 8,3, vezes menos 28 sobre 90.405. Acabando de fazer essas contas, você vai chegar num ΔH igual a 56.277 joules, ou 56,3 kJ. Observe que esse ΔH deu um valor positivo. Bom, se ele deu um valor positivo, quer dizer que essa é uma reação endotérmica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você aumenta a temperatura, você favorece o sentido endotérmico. Bem, se o ΔH é positivo, quer dizer que na reação direta ele é endotérmico. Se você aumentar a temperatura, você vai aumentar a solubilidade. É o que você observa pelas duas constantes. Uma constante é 10 a menos 11, você aumentou a temperatura, ela ficou 10 a menos 10. Quer dizer, ficou maior, favoreceu o sentido endotérmico da reação. Bem, então você tem aqui alguns exemplos de alguns exercícios, sendo abordados aí alguns aspectos da físico-química, e espero depois que vocês tenham muito sucesso na prova que vocês vão fazer. Tá bom? Vamos continuar estudando, gente.